Verificando a conexão. Já entrei para falar com ele. Pronto. Estamos chamando mais seguidores pro seu vídeo. Tem 2 pessoas. Ana Cláudia, Aline, boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Bárbara, Rose, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos todos, pessoal. Vou esperar o João Poli. Boa noite, Poli. Raíssa. Tá todo mundo, tá dando... Aí, até mesmo eu mesmo entrei aí na live. Tá dando pra todo mundo me ouvir direitinho, gente? Tá tudo... Teria como o pessoal falar se tá dando, se tá entrando, se tá mais ou menos, tá me escutando perfeitamente? Show. Esperar só o João entrar aí, gente, pra gente dar início, né? Mais uma João Paulo. Vamos convidar já meu querido amigo. Paulo. Mãe, tá boa? Boa noite, João. Olá pessoal, boa noite, Jonathan. Tá bom, meu querido? Deixa eu só Beleza. aumentar meu áudio aqui, porque não tô te escutando direito, não. Aí. Tá me ouvindo direitinho, João? O seu aqui para mim tá normal. Show, Como é que agora tá o meu? aumentou. Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? O som que tava meio baixo, né? O pessoal puder dar um retorno do meu áudio aí, ver se tá bom. Do Jonathan tá tranquilo aqui. Tá, tá dando pra ouvir, Leide? O João aí? Tá show. Beleza. Como que a gente faz? A gente encerra agora, João? Já os comentários? Ou não? Como é que funciona? Vamos Você acolhendo acha? o pessoal aí primeiro, esperando a galera entrar. Primeiro? Vamos fazendo uma oração rapidinho aí, pra gente Show. começar. Show. Pessoal, sejam bem-vindos aí então. Todo mundo que já tem entrado. É uma alegria a gente... Obrigado, Rose. Uma alegria a gente começar mais uma live falando das virtudes. Nós começamos semana passada, onde as meninas falaram de outras 2 virtudes. Hoje nós vamos trabalhar a fé e a justiça, e dentro delas outras virtudes que vão complementar, né, que vão estar juntas à fé e à justiça. Então seja bem-vindo, você que está chegando aí na live, vem participar conosco. Nós vamos começar com um momentozinho de oração, uma coisa simples aqui, porque sem o Espírito Santo, né, Jonathan? Sem o Não tem Espírito como, Santo a gente né? não consegue fazer nada. Não vai. Em nome do Pai, do Do Filho, Filho, do do Espírito Espírito. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Espírito Santo, Santo, enchei os corações dos nossos dos fiéis, e acendei neles acendei o fogo neles o do vosso fogo do amor. vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo também a presença da Virgem Maria, a mulher das virtudes, completa, cheia da graça de Com Deus, certeza. que ela esteja conosco aqui, intercedendo por nós, intercedendo por você que está aí nos acompanhando,
para que nós sejamos instrumentos de Deus, instrumento nas mãos de Deus, pela intercessão dela, para que essa live traga um conhecimento, traga algo que vá nos ajudar a nossa vida, a nossa caminhada rumo à santidade. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vou começar me apresentando, então, depois o Jonathan se apresenta aí. Meu nome é João Paulo, tenho 29 anos. Com a graça de Deus, sirvo a Deus pelo Manaim, já há pouco mais de 7 anos. E hoje a gente vem falar um pouquinho sobre as virtudes. Sou casado com a Leidiane, está nos acompanhando aí. Temos uma filha, Maria Clara. Inclusive hoje, dia de Santa Clara, né? Clara de Assis. Aí quem a gente colocou o nome da Maria Clara. E é com alegria que hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, bater um papo sobre as virtudes. Vai lá, seu Jonathan. Então, meu nome é Jonathan, né? Eu tenho 30 anos também. Também não tenho 29. Eu sou servo do grupo de oração há algum tempo também. Igual o João, mas com outra Leide. Eu também sou casado. Só que sou pai do Augusto, né? Augusto que tem 1 ano e 2 meses aí. Tá? Honra e glória de Deus. Uma bênção na nossa vida. Estamos aí pra gente dar o melhor para Deus e tentar levar algum conhecimento para vocês, né? Com a ajuda do Espírito Santo, né? De novo. É isso aí. Bora O pessoal lá. que entrou aí, vai mandando a live pro pessoal, vai mandando aí o link pra galera, para acompanhar, aqueles que você sabe que participou da primeira, mesmo quem não participou, vai mandando aí. Vamos encher essa live pra gente aproveitar o conteúdo. Vamos começar falando da virtude da fé, né? Nos passaram essa virtude. Nós vamos precisar entender primeiro que existem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Né? Já foi trabalhado a caridade. Fé, esperança e caridade, virtudes teologais. São as virtudes infundidas por Deus. Deus manda a graça dele e infunde essa virtude em todo aquele que recebe o batismo. É por essas virtudes que nós pertencemos, aderimos mais a Deus. E um outro grupo de virtudes, as virtudes cardeais. O que são elas? São as virtudes de onde desdobram as outras virtudes. Foi trabalhada na semana passada, e isso é um eixo de onde as outras exatamente, de onde as outras virtudes vão se desdobrar, né? Foi trabalhada a virtude da fortaleza na semana passada. Hoje nós vamos trabalhar a virtude da justiça. Então vamos lá, vamos começar com a virtude da fé. A fé, ela é uma virtude mais básica, assim, né? Quando eu pensava e rezava e estudava, todos nós já ouvimos falar da virtude da fé, né? Da fé como virtude, em que fulano tem muita fé, fulano acredita muito. Aí você começa a caminhar, né, Jonathan, na igreja, e o pessoal fala assim, o Jonathan aumentou a fé dele, o cara está acreditando mais em Deus, está tendo mais fé. Só que assim, a virtude da fé, ela é complexa, né? Ela é muito grande, ela é muito abrangente. Mas todos nós temos um pouco de noção. Se a gente perguntar para a maioria das pessoas o que é a fé, o que você responde de primeira? Acreditar naquilo que não se vê. Sim. Né? Todo mundo vai responder isso. Todo mundo vai responder isso. Mas assim, a gente precisa hoje aprofundar um pouquinho mais nisso. Né? Não só acreditar naquilo que não se vê. Mas a fé, ela vai ser a virtude pela qual nós
aderimos à vontade de Deus e a virtude a qual nós vamos passar a acreditar na presença, na existência de Deus. Embora seja Deus mesmo que nos dê essa graça, né? Uma das características da fé é essa, ela é dada por Deus. Então Deus olhou para o Jonathan lá e falou com a Trindade, né? Se organizaram lá e falaram assim: olha, o Jonathan merece acreditar que a gente existe. Infundiu a fé sobre o Jonathan. Agora é preciso que o Jonathan corresponda a essa fé. É preciso que eu e você correspondamos à fé. Porque a palavra vai dizer: a fé sem obras é morta. Mesmo que eu tenha a virtude da fé, se eu não a pratico, se eu não a exerço, se eu não tenho atos de fé, e a gente vai ver que a fé ela vai ser manifestada por meio das obras, né? Se eu não faço isso, eu vou aos pouquinhos matando a fé e deixando de acreditar na existência desse Deus. Né? A fé como uma graça, é dada por Deus. Mas a fé também ela é um ato humano, né? É um ato humano de acreditar. Não simplesmente acreditar como quem acredita em outra pessoa. Né? Se você vier para mim e falar, ah, João, eu trabalho com vendas. E se eu não souber isso, eu vou acreditar ou não. Beleza, o Jonathan trabalha com vendas ou não. A fé em Deus não é simplesmente isso. Por quê? Existe a autoridade do Jonathan. O Jonathan tem uma certa autoridade, né? Você vai falar e é sobre a sua vida e pronto. Eu vou aceitar isso ou não. Mas Deus tem a própria autoridade dele. Eu preciso acreditar em Deus porque Deus é a autoridade. Então ele fala sobre si mesmo e Deus é impossível mentir sobre ele mesmo. Então, quando eu começo a acreditar nesse universo da própria autoridade de Deus, é a fé que surge em mim. Não porque alguém falou apenas, mas porque Deus mesmo revelou sobre si. Deus começa lá em Abraão, se revela para ele, depois vem Jesus e começa a revelar o Pai, se revela, e depois mais para frente em Pentecostes o Espírito Santo é revelado. Então, a própria existência de Deus dá autoridade pela qual nós precisamos acreditar. Isso é um ato da inteligência. Né? Às vezes, algumas pessoas aí, a gente começa a perceber que quando se fala em fé, parece que quem acredita, parece que quem tem fé é menos inteligente. Para não falar que é, né, burro. A gente começa a ser julgado assim, não sei se você já passou por isso, Jonathan, mas a gente começa a ser julgado, ser apontado isso como, ah não, o sujeito começou a acreditar, ele é alguém que segue as coisas da Igreja Católica, mas foi perdendo a inteligência. Fica doido, Tá ficando doido, exatamente. Isso mesmo. Eu lembro quando, antes de eu fazer a minha experiência com Deus no acampamento, um primo meu havia feito, né? E um primo meu que me chamou. E a mudança que ele fez, dizendo que havia encontrado Deus e experimentado Deus, a primeira coisa que eu comecei a pensar e a falar foi: fizeram lavagem cerebral nesse cara, né? Fizeram lavagem cerebral nesse cara, esse cara tá diferente. Mas é o quê? É a fé que já existia no coração começa a ser despertada. Então, atitudes diferentes são necessárias. Mas isso é um ato de inteligência. Eu não deixo de ser. Eu não perco a minha inteligência por acreditar. Pelo contrário, eu preciso usar da minha inteligência para poder compreender as verdades de Deus na medida em que Deus permite que eu compreenda. A revelação de Deus, ela é assim. Antes eu pensava que teologia era o estudo de Deus. Não. É o estudo da revelação. É aquilo que Deus permitiu que nós entendêssemos. Né? Quer complementar alguma coisa, Jonathan?
Então, eu queria complementar infelizmente, com a falta dessa fé, né? Eu fiz os estudos também, eu e o João, e a falta dessa fé, o padre Paulo Ricardo, estou olhando, ele deixa claro que a falta dessa fé nos leva a uma doença espiritual. Uma doença espiritual na qual é o pecado da avareza. O pecado que nada mais é do que um apego desordenado às coisas. Que faz a gente procurar as coisas procurando as coisas materiais em si, né? No caso. Querendo mais assim. E qual seria, no caso, a raiz dessa avareza? Né? A raiz da avareza tipo assim, ela tá ligada à ideia da pessoa querer possuir algo, da pessoa querer conquistar alguma coisa sempre a mais. E interessante que eu fui pegar a passagem, eu estava lendo, lá em Lucas, eu achei interessante, me chamou muita atenção. Em Lucas, capítulo 12, no versículo 16 para frente. Jesus, né, estava lá, aí ele fala primeiro para o pessoal lá, atenção, guardai de todo tipo de ganância, pois mesmo que se tenham muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir celeiros maiores. Nele eu guardo meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e goza a vida toda. Essa parte que me chamou interessante. Só que Deus olha para ele e fala assim, tolo, ainda nessa noite tua vida te será atirada. E para quem ficará o que você acumulou? Aí, aqui fala, assim acontece com quem junta tesouro para si, mas não se torna rico diante de Deus, né? E na passagem, Deus chama o homem rico, né, de insensato, de tolo. Por quê? Porque ele quer ter muitas coisas na terra, quer acumular muitos bens material, esquecendo totalmente de quê? Da fé dele, de buscar a Deus, de guardar as coisas para o céu, né? Que é o que naturalmente a fé nos vai levar a gente procurando aquilo que Deus permite a gente entender, igual o João falou, a gente vai estar cada vez mais acumulando, né? E aí que tá, porque. Eu que me perdi aqui, peraí. Quando você volta aí, Vai. essa situação da relação com a fé, né? A fé que me leva a acreditar num Deus que me promete muitas coisas, que me promete que vai cuidar de mim, promete que vai prover as coisas para mim. Quando essa fé é falha, aquilo que o Jonathan disse, a gente vai para o pecado da avareza, né? Um dos pecados capitais. Como as virtudes cardeais, temos também os pecados capitais, de onde vão surgir outros pecados. Um deles é a avareza que o Jonathan tá dizendo aí. Então, como o pecado da avareza ele é relacionado à falta de fé, por quê? Porque o avarento é aquele que vai buscar acumular coisas, como o Jonathan muito bem leu aí a palavra em que Jesus vai contando essa parábola. O avarento vai começar a acumular coisas porque a segurança dele está nas No ter. coisas, No ter. nos Ele bens. esquece de ser, né? Exatamente. De ser algo, uma pessoa, para Deus. É isso que eu estava procurando, que eu me perdi, né? Ele se esquece de ser uma pessoa conforme o coração de Deus, conforme a fé dele leva ele chama ele a ser, para querer ter coisas materiais para apresentar para as pessoas, ter um carro mais bonito, ter um tênis da moda, uma coisa, e acaba se perdendo totalmente dos planos de Deus, né? Por conta da falta de fé, automaticamente, ele não perdendo a virtude, ele entra no pecado, né, da avareza e se afasta totalmente do que Deus quer para nós, né? E pode falar, E é engraçado que, se a gente for dar uma deu uma olhada nos travada. outros pecados,
pecado da gula, né, a luxúria, a maioria os outros pecados eles vão fazer uma relação às vontades humanas, né? O ser humano ele tem vontade de comer, então o pecado da gula vai ser uma comilança desordenada. O ser humano tem um desejo pelo sexo, então a luxúria vai ser um desejo desenfreado pelo sexo. Só que a avareza não é uma necessidade humana, né? O ser humano não tem necessidade de possuir dinheiro, de ter bens. Então a avareza ela vem como um pecado da alma. E eu acho Espiritual. exatamente, espiritual. Eu acho interessante a gente, quando eu descobri isso, estudando para essa live, eu fiquei pensando isso. Porque o ser humano não tem necessidade de dinheiro. O dinheiro é a gente que criou, né? Nós criamos por conta Sim. da relação de troca e essas coisas todas. Não quer dizer que seja uma coisa ruim, não. Só precisa ser administrado, né? O problema é Maneirado. quando, o problema é quando a gente não compreende o dinheiro. O dinheiro, ele não é um bem em si, ele é um meio, né? O dinheiro pode comprar coisas, mas o dinheiro em si não vale nada. Então, quando o avarento ele começa a acumular dinheiro, ele cria para ele um Deus. O dinheiro vai ser para Sim. ele um Deus. Então, se torna também uma raiz de um pecado de idolatria, né? Você fala isso aí, eu achei interessante, João, que nas minhas pesquisas também, só existe, eu vi o padre Paulo Ricardo falando, que só existe dois pecados capazes de atingir os demônios. Que aí ele fala lá que é os pecados espirituais, a inveja e a avareza. Isso me chamou a atenção, eu falei, nossa, assim, tipo assim, nem o. Porque os outros, igual você falou, porque todos os outros são carnais, do homem, é da vontade do humano, né? Do ser humano, né? Só, No só, caso. só te corrigir aí, é a inveja e a soberba. A Soberba. avareza não. A avareza, Mas então a ela embora avareza não é seja uma espiritual, doença, ela é da é? alma, né? É uma necessidade da alma de adquirir coisas e de Ah, possuir bens, né? é, Os demônios, é como soberba seres mesmo. espirituais, não acumulam coisas, né? Na verdade, eu inverti, que a soberba é o pior, não vai chegar lá, né? Eu inverti mesmo, Vamos chegar desculpa. lá, nós vamos Mas chegar obrigado, nela lá. obrigado pelo apoio. Mas vamos lá, então, para mim descobrir, assim, para mim pensar, ó, sou ou não sou avarento, né? Eu acho interessante a gente fazer Questionar, né? uma autocrítica aí. Nós temos algumas características que a avareza em si, ela promove o prazer, né? Então, quais as razões? Por que que um sujeito é avarento? Então, você que está aí na live vai se analisando. Porque o sujeito avarento, ele busca um prazer. O prazer que é possível comprar pelo dinheiro que ele acumula. Então, o dinheiro, ele dá prazer. O dinheiro pode comprar comida, o dinheiro pode comprar sexo, né? Então o dinheiro ele vai acumular dinheiro para ter prazer. Uma outra característica, o dinheiro ele vai me trazer status. Então, um sujeito que tem dinheiro, ele anda de carro, anda de carrão, ele faz viagens bacanas. Aí o sujeito vem aqui no Instagram e coloca viagem para França, viagem para isso, viagem para aquilo outro. Status. Então, o sujeito que é avarento, acumula muito dinheiro, ele também procura status. Uma terceira característica do avarento é essa falta de fé. Quando eu começo a preocupar muito com o amanhã, com o futuro, e esqueço o hoje, o Deus que me visita Providência, né? hoje, o Deus que providencia para mim hoje, né? É tão claro isso, Jesus fala isso tantas vezes e é tão difícil de a gente entender, né? Que ele vai providenciar o hoje, que não é para me preocupar com as coisas de amanhã. Lá no deserto, Deus providenciava o maná para o povo no dia,
né? Ele não providenciava para mais dias, para ir educando o povo com isso. Olha, é Deus que provê, a providência vem de Deus, não é do dinheiro, não é do ter, né? É do querer ser para aparecer, né? Ser para pessoas, né? Exatamente. Hum. Quer colocar mais alguma E coisa da avareza? não, então, isso que eu ia falar é que existe, né, uma virtude que tem como ir de encontro para tentar meio que se a gente combater a avareza, né? Seria, no caso, a liberalidade, né? Que vai de encontro para. Tá. É mais ou menos isso, né? Vai de encontro para tentar combater, né? Se eu tô errado, Exatamente. É mais ou menos isso, né? Como a gente disse lá, da virtude da fé e a falta de fé me gerou a avareza, não basta simplesmente eu voltar a ter fé, porque eu não vou conseguir fazer isso, né? A avareza, ela coloca o sujeito numa prisão em que ele não consegue praticar de novo os atos de fé, porque ele se prendeu apenas, ele colocou a segurança toda dele no dinheiro, nos bens. Agora, como curar isso? É através de uma outra virtude. São Tomás de Aquino vai dizer que é a virtude da liberalidade. Ou seja, é a nossa ideia básica de generosidade. O avarento, ele não gosta de dar para o outro o que é dele. É apegado, né? Agarrado às coisas. Vive em função só de Exatamente. ficar para ele. Tudo para ele. Independe, ele tem um guarda-roupa cheio de roupas lá, mas ele não usa 200 anos, ele não vai querer dar nenhuma daquelas roupas para ele. Então, uma atitude, uma forma de curar, né? De se livrar, claro que com a graça de Deus, desse pecado, é a liberalidade. Poder, aos poucos, ir treinando isso, né? Podendo fazer uma doação, uma esmola, poder dar um dinheiro para algum necessitado, não só um irmão de rua, mas né, tantas pessoas que trabalham, mesmo assim estão necessitadas, poder ajudar, dispor dos seus bens, né? Dispor dos seus bens para o bem comum. Então, aquilo que eu tenho, eu posso colocar como bem A comum para favor do poder, outro, né? em favor do outro, ajudar as pessoas. Né? Essa virtude, ela vai nos remeter muito à esmola. E eu ficava pensando isso, assim, eu acho que a maioria das pessoas acaba um pouquinho nesse dilema, que você está no sinal, você para no sinal, tem lá o rapaz pedindo um dinheiro, pedindo uma contribuição e tal. Então você está caminhando na rua, tem um irmão de rua lá e ele vai pedir um trocado e tal. Eu acredito que a maioria de nós fica num impasse assim, olha, se eu ajudar, Vai usar droga, vai beber, não exatamente, é? ele vai usar droga, ele vai não sei o quê, a gente começa já a projetar aquilo que o sujeito vai fazer com o dinheiro. Aí eu acho que alguns também começam a pensar, olha, mas se eu não der, pode ser que ele vai precisar comer, pode ser que ele vai precisar fazer alguma coisa e esse dinheiro vai ajudar isso para ele e tal. A gente entra numa Dilema, né? paranoia se num dilema exatamente, se é bom ou não é bom ajudar as pessoas, né, em situação de rua, sei lá, mesmo um pai de família que eu talvez conheça que está trabalhando, mas aí a renda não é tão suficiente para as necessidades e eu quero ajudar. Existe um sentimento pequeno que fica no nosso coração incomodando, que é meio assim, ah, eu tô dando peixe, eu não tô ensinando a pescar. A galera usa isso, né? Precisa Como é ensinar a que é? pescar. Existe Não vou uma dar o peixe, né? frasezinha assim, Vou dar a tem que vara, ensinar né? a Pro cara pescar, mas pescar, não dou o peixe, né? é alguma coisa assim. Acaba que esse pensamento nos impede de curar a avareza. Porque, tudo bem, beleza, eu tenho que ajudar as pessoas na medida do possível e, sei lá, ao invés de só dar dinheiro, arrumar um emprego para ela. Mas vamos ser sinceros, é muito mais difícil, é muito mais complexo e talvez não se consiga fazer isso
Então, Verdade. não existe um problema em eu poder ajudar uma pessoa, e isso realmente ajuda, é um bem que eu coloco em comum e me ajuda o avarento a ir se libertando dessa prisão, né? Fazer caridade, ajudar na esmola aquilo que é meu. Claro que fazer caridade em relação a bens, né? Porque estamos trabalhando isso. A avareza enquanto a desordem da minha relação com as coisas. Eu vou, aos pouquinhos, me desprendendo daquilo que eu tenho, até chegar num grau de excelência, que aí não é dar o que sobra para mim. Né? Aí que eu acho que é o pulo do gato, e que aí é que diferencia os homens dos meninos. Né? É É dar aquilo tirar um que para mim pedaço é seu. essencial. É as moedas, né? Exatamente. A viúva lá que deu as moedas, né? Dá o que, tipo assim, Dá mais o ou menos pouquinho que tinha, o que pouquinho vai que fazer tinha, falta. mais ou menos. Verdade. É, às vezes vai fazer falta para você, mas essa Vai virtude ajudar muito num mais grau de a outra excelência, pessoa. exatamente, Top, vai ser isso aí. top. Legal. Muito bom. Vamos passar para Show! outra Vamos lá. virtude, a justiça, no caso. Vamos para a É a justiça. justiça. Vamos lá. Eu posso começar falando um pouquinho dela, depois você complementa? Mete bronca. Show. Então, a virtude, ela é uma. A justiça, né? A virtude da justiça. Ela é uma virtude humana e cardial. O que vem a ser cardial? O João tinha explicado antes, né? São as justiças que são o eixo que, através delas, vão levar a a outras virtudes, né? Virtude. No caso, existe que são as quatro. Quais são as quatro virtudes cardeais? No caso, a temperança, a prudência, a fortaleza e a justiça, né? E da justiça, a justiça em si, o pessoal tem um grande, que negócio de falar assim, tem um grande pensamento de achar que a justiça não é uma virtude. Todo mundo, a grande maioria das pessoas tem a mania de acreditar que a justiça é assim, não, o meu é meu, o seu é seu. O que é meu, o que é seu é seu. Isso é a justiça em si. No dicionário está lá, é o significado da palavra justiça. Dar a cada um o que é seu. Esse é o significado da palavra em si, justiça, né? Jesus mesmo nos disse lá, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Só que, e a virtude da justiça? O que seria a virtude da justiça? Eu queria botar dois exemplos que eu vi na aula. O que acontece? O exemplo, uma criança, um pai de família, vamos supor, eu ou o João, o Augusto ainda está pequeno, mas vamos supor que o Augusto vai para a escola. Chega em casa com um carrinho, falando, papai, é o carrinho do Pedrinho e tal. Aí a Leidiane vai, uai, mas que carrinho, que Pedrinho, um coleguinha, não sei o quê. Automaticamente, a Leidiane ou eu vai chegar perto dele, eu falo com ele, não, a gente vai na casa do Pedrinho, você vai entregar a ele o carrinho que é dele, vai pedir desculpa e vai falar que você não vai fazer mais. Aí, nesse caso, o que seria? Os pais estão ensinando a criança a ser justa, a ter a justiça. Agora tem uma outra. O que acontece? A virtude da justiça, a virtude em si, é quando a pessoa cria o hábito naturalmente de fazer o que é certo, de agir justamente com as pessoas. Tem um outro exemplo também. Exemplo, isso já aconteceu com a maioria das pessoas, tenho certeza. A gente vai na padaria, compra o pão, pega o troco, bota no bolso. Chega no meio do caminho, a gente enfia a mão no bolso e vê que tem lá uma nota de 10 acima a mais. A pessoa que tem a virtude da justiça, ela vai voltar automaticamente e vai devolver a moça, não é meu. Deu para conseguir entender, tipo assim, a pessoa que tem a virtude da justiça é que com o passar do tempo foi adquirindo, que vira algo que é normal. A pessoa não vai ter dificuldade nenhuma em voltar para devolver a pessoa aquele troco, né? Pessoa virtuosa na parte da justiça. Só para. Foi bom você falar isso, que a gente, para compreender o que são as virtudes, né? Como adquirir virtudes. A gente conversou um pouquinho aqui, mas talvez não fica tão claro. A virtude se adquire com a prática. Eu preciso Todo dia. praticar.
todo dia, preciso praticar. É isso que o Jonathan está dizendo. Se eu fui e mostrei para a criança que estava errado e ela foi lá e devolveu. Em um outro episódio ela vai e pega a borracha de um coleguinha na escola, eu vou lá e faço ela devolver. E vou ensinando para Vai ela, vou botando na dando cabeça exemplo da para criança. ela. Ela vai se habituando àquilo. A virtude são os hábitos que são praticados com muita frequência, Naturalidade, né? várias vezes, Palavra. várias Uma vezes, pessoa. vezes até chegar a uma naturalidade, até aquilo ficar comum. E vai chegar um certo ponto em que, né, no caso da justiça, isso vai ficar tão forte que vai ser mais difícil você não devolver o troco que veio a Com mais certeza. do que Você não vai você, admitir, né? né? Você não vai admitir você ficar com dinheiro que não é seu, uma coisa que não é sua. A pessoa ser. Exatamente. Entendeu? Uma vez eu estava na sala de aula e, e um rapaz lá, a professora fez a correção da prova e ela deu um ponto a mais para ele lá. Só que ela entregou a prova para o pessoal, cada um veio sua nota e ela fez uma correção geral no quadro lá. Então, na hora que o rapaz estava dando uma olhada, ele viu que ele tinha errado uma questão e a professora tinha dado como certo. Sim. E na hora o rapaz levantou, foi lá na professora e falou assim: professora, a senhora me deu um ponto a mais. A galera, que isso? Você está falando que um ponto a mais, né? Você me deu um ponto a mais e tal, aqui eu errei essa questão, então esse ponto não é meu. A professora olhou assim, impactada com o rapazinho e falou assim: eu vou te dar 2 pela honestidade. O Top, cara, top, não, top. não quero, não quero, não quero. O que eu acertei, eu acertei. O que eu errei. Acabou. Né? E aquilo, a galera ficou meio assim. Eu lembro que teve um outro rapaz que falou assim: não, tá certo. Se fosse comigo, eu fazia isso também. Não sei o quê, sabe? Tipo assim, não, o cara tá certo, é isso mesmo, papapá. Se fosse eu, fazia isso mesmo, tá? Passou um tempo, aconteceu isso com esse rapaz. Aconteceu isso com esse cara. E, só que em outra matéria, né, com outro professor e tal, o cara recebeu um ponto a mais. Só que ele estava apertado na matéria. Ele estava no limite e ele precisava de Precisando, né? ponto, né? Aí o cara falou assim: ô, professor, me deu um ponto a mais, professor me deu um ponto a mais aqui. Aí fiquei só cubando o cara, né? O E você cara levou falou na assim, hora, né? o cara falou, lembrei na hora. O cara falou assim: vou deixar quieto, tô apertado aqui com os pontos. Sabe uma coisa que me chamou a atenção é que, infelizmente, a sociedade de hoje em dia hoje acha algo estranho, igual você falou, na hora que o cara falou, todo mundo, você tá doido, mas é um ponto a mais. A sociedade em si, hoje em dia, todo mundo acha estranho agir certo. É o tal do jeitinho Exatamente. brasileiro. Quando é o contrário, todo mundo fica espantado, fica assustado, né? Porque tá acostumado, tá meio que entranhado, sei lá, né? Não, e ainda vem com uma conversa meio assim. Claro, várias vezes também já fiz assim, né? A gente vai na emoção e fala assim: não, não fui eu que errei, ué. A pessoa que colocou um a mais, eu não tenho culpa disso, não. E pronto, Verdade. acabou. Você vai lá, o cara te deu um troco errado lá, e não, eu não tenho culpa, Ué, não. Que culpa que eu tenho? O cara que errou. Ele errou, ele assume com os erros dele, né? rapaz, Mas aí, só pode falar, pode falar. pode. Você Não, vou falando falar, aí, eu rapaz, ia só encerrar. eu há muitos anos atrás, olha que doideira. Você falou aí, não, o cara que errou foi o primeiro. Eu namorava com a Leidiane, na época ainda. A gente foi no shopping e tal. Aí rolou a situação, eu fui pagar lá. Ainda falei, voltei, falando com ela, não, amor, o cara me deu troco a mais, peguei todo. Eu tô feliz. Tipo, na mesma hora, ela falou, não, amor, vamos lá e devolve, tipo assim, depois desse dia, ela disse, não, amor, vamos devolver, porque talvez esse desconto do cara e tal. Só que eu não pensava isso, né? Eu tava começando a namorar. Depois desse dia, nunca mais, por conta do exemplo que ela me deu aquele dia, foi um trem que mexeu na minha cabeça. Ela falou, eu falei, que isso, eu tenho que escutar isso da namorada minha, Praga, mas nunca mais, depois desse dia, nunca mais, o seu é seu e o meu é meu, tipo assim, não é justo. Eu agradeci ela depois, agradeço direto, eu lembro desse episódio com ela, porque toda atitude, né? É exemplo, o trem vai contagiando. Trem. Mas vamos lá. É,
Segue o barco. Agora nós entramos no. Beleza? Acabou a justiça? Ao contrário da justiça, o que vem, senhor João? A virtude da cardeal da justiça, ela vai fazer referência a ao relacionamento entre as pessoas, né? A virtude, então, ela não basta só eu comigo mesmo, né? A virtude da justiça, ela vai ser um relacionamento com os outros. Então, o que é seu, o que é meu, é meu. Precisa de um relacionamento. Nós vamos ver que quando tem uma desordem nos relacionamentos, principalmente no meu relacionamento com Deus, eu posso cair num pecado, o pecado da soberba. Que na verdade o pecado da soberba, nós vamos poder entender, alguns santos vão dizer, São Gregório Magno vai dizer que o pecado da soberba, ele é a raiz dos outros pecados. Mais forte, né? O Ele é cabeça o mais deles, né? forte. Exatamente. É dele que ele é o mais complicado, é o mais difícil de vencer, tanto é aquilo que a gente conversou lá no início. O pecado de Lúcifer, né? O pecado dos demônios, a soberba. O que é a soberba? Ela é uma necessidade de tomar o lugar de Deus. Então a soberba, ela diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Ela tem algumas características, assim, né? O soberbo, para a gente começar a sofrer com a soberba, normalmente é na vida de busca com Deus. Eu vou lutando contra os pecados, eu luto contra os meus vícios, né? A gente começa a caminhar com Deus, vai lá e luta para assumir a castidade, para não cair nos pecados da sexualidade, da gula, dos vícios. E a gente vai lutando, vai lutando, vai lutando, quando você, de repente, você começa a se sair um pouquinho melhor, você vai caminhando um pouquinho mais tranquilo, eu não falo tanta mentira mais, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Pá, vem o pecado da soberba. Que a soberba é como se ela começasse a falar para você assim: nossa, Você que Diora, fez, né? é o cara mesmo, velho. Você é o cara mesmo, você tá. Ó, nossa, você não falou mentira, ó, você devolveu o troco, né? Você devolveu o Mas troco, tá nossa, é o tocando. cara. Você é o cara mesmo e tal, né? Você começa com aquilo. Então, ela tem algumas características que ela vai nos mostrar que a gente precisa compreender algumas coisas. Primeiro é que o que eu tenho, o que eu sou, o que eu tenho de bom, vem de Deus. Então, se eu devolvi o troco errado que eu recebi a mais, isso foi uma bondade que Deus me deu. Foi algo que Deus colocou em mim para que eu pudesse fazer esse bem, né? E tudo que eu tenho de ruim, miséria, veio em mim mesmo. Né? Eu mesmo que fui procurando as Nossa, que coisas caça, né? ruins. A gente que caça. A miséria é minha, a misericórdia é de Deus. Né? É isso, a gente vai precisar disso para entender a virtude que combate a soberba depois. Né? Sim. Mas então eu vou olhar para essa atitude, né? Vamos usar esse exemplo lá, devolver o troco. Vou olhar para essa atitude e falar assim: ó, nossa, eu sou bom demais, hein? Que isso, devolver o troco lá. Você vai indo assim. Você começa com isso. É Até só se você enchendo de si, achar, né? É enchendo só. de si, exatamente. Nossa, É essa a tô palavra. violento, tô. É, Tô progredindo, tô melhorando, sim, tô sendo santo, tô atingindo a santidade. sim, E sim. eu esqueço que aquilo tudo veio de Deus, até chegar a um ponto em que eu acho que eu sou melhor que Deus. Né? E eu ficava refletindo isso. Quantas pessoas hoje, né, na sociedade, quando a gente vai conversando, né, conversando com as pessoas, a gente vai vendo, e a soberba, por ser um pecado espiritual, ela
às vezes se manifesta e a gente não dá tanta bola para a pessoa que é soberba. Nem Né? percebe, né? Nem Às percebe, vezes mas aí nem o consegue. sujeito fala assim, um caso grave, que é a questão da castidade, sexo antes do casamento e tal. Quando você ainda não viveu aquela experiência com Deus e não começa a querer viver a castidade, muitas pessoas se acham superiores a Deus e falam assim, não, isso daí é antigo. Agora acabou esse negócio de sexo antes do casamento. Não tem nada a ver isso, não. O que mais Ou se ouve em seja, relação à cidade, né? mas o que É mais o se que ouve, mais se não, ouve, se eu é. amo, né? Se eu amo, não tem problema e tal. São todas essas situações que vão ser atos de soberba, porque Deus nos revelou o que era ruim, Deus nos revelou o que era errado, mas a gente se acha no poder de julgar certo e errado. Essa que é a situação da soberba, né? A serpente foi lá e falou com Eva: ah, Deus proibiu vocês de fazer muita coisa? Não, Deus não me proibiu, não. Só aquela árvorezinha lá que não. Ah, mas se você comer aquele fruto, você vai ser igual a Deus. Pareceu a soberba. Você vai poder discernir entre o bem e o mal. A soberba chega quando nós queremos discernir entre o bem e o mal por nós mesmos. Ah, eu acho que é bom. Eu acho que é ruim. O E eu vai sempre acho. no mal. Sempre É, o leva a eu ferro. acho. Eu vou criar um Deus para mim. Né? Se eu começo a pensar essas coisas, eu crio um Deus para mim. Aí a gente volta lá na fé. A virtude que me faz aderir àquilo que Deus falou. Então a autoridade de Deus me diz que essas coisas são erradas e essas coisas são certas. A autoridade de Deus me diz que, olha, se eu seguir por esse caminho, eu vou participar da glória com Ele. É isso que eu preciso compreender. A soberba fala assim, não, Deus está te enganando. Você vai ser melhor que Deus. Você vai tomar o lugar dele. E aí, a gente vai por água abaixo. Tudo. Quer falar sobre acrescentar aí a soberba? Não, Pode acrescentar aí. não. Como é É, que tá o nosso horário aí? Eu acho que é empolgando. eu não sei. Tá bom, Deixa eu ver. Tem 15 minutos. tá ótimo. É 1 hora, né? É 1 hora lá, É. né? A Então, gente começou um pouquinho interessante. antes das 7, das 8. Eu vou ter que ter as 3 para as 8, mais ou menos. Bom, Interessante tá. falar é que de todos os pecados capitais, eles vêm da soberba, né? Todos derivam da soberba. E o que acontece? Acaba que todos os pecados vai matando as outras virtudes. Disse, não, peraí que isso aqui é em outra. Não, outra não. Parte da humildade, já que eu ia falar. Você está falando soberba, É eu isso queria. mesmo. É isso mesmo. O Não, que que já emenda acontece? lá. Todos os pecados acabam matando as virtudes. Por exemplo, a gula mata a temperança. A ira acaba com mata a mansidão. A luxúria mata a castidade. Só que o problema de tudo isso é que a soberba mata todas as virtudes. Todas as virtudes justamente pelo que você falou. Pelo o querer, a pessoa querer fazer o que Deus, querer se colocar no lugar de Deus, né? Exatamente. E aí entra no caso a humildade, a virtude que para combater, né? A soberba, que é a virtude que Nossa Senhora era mais do que exemplo, Jesus, todos os santos, né? Que no caso entra a virtude da humildade, que vem direto para combater a soberba, por quê? Deixa, Porque deixa eu só, pode. deixa eu só dar umas características da soberba que eu tô vendo aqui e eu esqueci. Eu acho que é Sim, muito interessante para a gente se avaliar. E várias vezes eu fui fazendo esse exercício assim e fiquei bem preocupado. sim. Uma das coisas que a gente precisa analisar. Aquilo de bom que eu tenho, né? Aquilo de virtude que eu tenho, aquilo de qualidade que eu tenho, o que eu sei fazer. Quando eu começo a enxergar que isso veio de mim mesmo, eu adquiri essa virtude, isso é soberba, né? Sinal de soberba. E quantas vezes a gente faz isso, né? Eu dirijo bem, eu aprendi a dirigir bem, né? Ah, beleza, soberba. Deus que te deu essa graça. Outra
Ou então até acho que foi Deus que me deu. Né? Ah, eu dirijo bem, não, Deus que me deu. Mas deu porque eu rezei o terço, porque eu fui na missa, porque eu fiz jejum. Soberba. Porque é gratuidade, Deus dá de graça. Né? É graça de Deus. Então, soberba. Se eu começo a achar que isso veio de Deus por mérito meu. Uma outra característica é quando a gente começa a achar que é mais santo que o outro, né? Quantas vezes a gente começa a progredir, começa a conhecer um pouquinho mais, aí a gente começa a rezar um pouquinho mais, aí a gente vai na missa, aí eu sento na missa de forma, né, na igreja de forma piedosa, e às vezes tem um lá no banco todo desleixado, a pessoa toda assim, largada. Você olha, fulano, ó, sabe nem o que tá fazendo aqui. Olha que absurdo, não sei o que, lá, lá, lá. Aí você vê um cara tatuado lá, né? Vê um cara tatuado, nossa, ó, cara aí, que isso, sem noção demais, não sei o quê. Sim. Quando eu começo a achar que o outro é menos santo do que eu, né, eu começo a diminuir isso, ato de soberba. Né? Preciso combater isso com a humildade que você vai falar para nós aí. Tem um negócio, deu umas caixinhas aqui, apareceu o número um. O que é isso aqui? Eu não sei. Sei São não, duas caixinhas. tô vendo nada disso não. No celular. É, no caso, o que vai de encontro, né? Para combater a soberba, no caso, seria, no caso, a virtude da humildade, né? Que é, igual eu falei, algo que Jesus era mestre, Nossa Senhora, todos os santos com certeza tinham uma humildade muito grande, né? E eu achei um ponto muito interessante que eu li, que eu achei muito interessante, é a virtude que faz Deus Acelera aí que eu descer acho à que tá terra. acabando o tempo, tá? Acelera aí que eu acho que tá acabando o tempo. Vai lá. É isso mesmo. E é a virtude que faz Deus descer à terra e nós subirmos ao céu. Eu achei muito interessante. É importante porque, no caso, a virtude da humildade é igual a gente falou. Porque todos os pecados vêm da soberba, a soberba ela derruba todas as virtudes. Por isso que a humildade, no caso, ela é essencial e obrigatória. Por quê? Porque ela coloca a gente diante de Deus com toda a nossa verdade. Santa Teresa, Santa Clara, não, Santa Clara, não. Santa Teresa falava direto que andar na humildade nada mais é que andar na verdade. O que seria a humildade? A humildade é a gente apresentar a nossa verdade perante Deus, né? Tem uma Teve uma outra coisa também que o Padre Paulo Ricardo falou, só que eu não lembro direito, que existe dois tipos de humildade, né? A humildade da gente olhar, falar assim, eu sou pecador mesmo, sou miserável e tal. Só que acabou nisso. Tipo assim, pensar assim, eu sou miserável mesmo, sou humilde. Tá? Isso ele fala que é como se fosse uma humildade morna, uma humildade fria, né? Fala. E a Falsa humildade humildade. é uma falsa humildade, essa palavra. Tentando lembrar o que. E a humildade que agrada o coração de Deus, você apresentar, se colocar diante de Deus mesmo e se apresentar para Ele, né? Assim como Cristo fez, né? Cristo era Deus, se fez homem, veio para a terra, com toda a humildade dele, se sacrificou por conta de, tipo assim, para acabar com toda a avareza minha e sua, né? Do mundo inteiro, né? Acho Você, que para resumir bem a humildade, ela é a situação da verdade é porque eu compreendo que de mim só vem miséria e de Deus que vem a graça. Quando eu ao contrário compreendo do. isso, quando eu compreendo isso, eu começo a me tornar um pouco mais humilde. E para praticar a humildade, eu preciso usar isso nos outros. Eu preciso olhar para o Jonathan e ver que aquilo que ele tem de bom, Deus deu para ele, que não deu para mim. Então eu me humilho diante disso. Né? Mas olha, o Jonathan canta muito bem, manda um rap muito bem. Eu não sei fazer isso. Deus deu a graça para ele. Me humilho diante dele. Né? Então, a forma prática né, a forma de praticar a humildade é isso. Olhar as coisas boas que tem nos outros, admirar como isso veio de Deus. E a miséria é a miséria do homem e saber que Deus nos completa com a misericórdia. Sim. Eu vou apertar esse negocinho que tá. O negocinho, eu não sei o que é isso, não.
Não tô vendo aqui, não parece pra mim. Ah, não, é a Poli falando que tá dando eco na sua voz, mas agora acabou já. Na minha? Ih, É, agora que apareceu aqui. Ao menos acho que o pessoal. Pode abrir os comentários, João, para ver aqui abre aí, abre aí. finalzinho agora, né? Igual não tinha comentado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente. E a minha voz deu eco o trem todo, então? Não sei, apareceu só aqui escrito que a Poli tinha falado, eu não sei nem que hora. Pessoal, aí a gente. Vamos pedindo o pessoal aí, então, antes que acabe a live. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar pra gente, que hoje foi esse conteúdo que a gente preparou para vocês aí. A gente agradece a presença de todo mundo, né? Permaneceram conosco aqui. E que Deus abençoe cada um. Se der tempo, tiver alguma dúvida aí, a gente vai respondendo. Mas se acabar antes do tempo, obrigado a todo mundo. Fiquem com Obrigado, Deus. desculpa, né? Algumas falhas que eu tive aí. Mas é porque a gente é Não, humano também, né? Falha também, né? Me perdoa. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. dá um tempinho ainda. Se aparecer alguma aí, nós. Quer acrescentar alguma coisa enquanto isso, Jonathan? Da humildade aí? Não, fechou. Não, tô tranquilo. Então, beleza. Pessoal, então é isso aí. Até mais, até a próxima, né? Fiquem aí acompanhando o canal do Manaim, né? Sempre, todo dia tem a reflexão diária. Todos os sábados tem o grupo de oração. Toda terça-feira vai ter. Terça-feira que vem agora tem as próximas virtudes. Né? Vai ter a live oracional agora daqui uns tempos também, se eu não me engano, vai sair a arte aí. Então acompanha aí. É isso aí, gente. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe todos nós, né? Uma terça-feira santa e abençoada, né? A noite nossa aí. Amém. Amém. Até mais. Tchau.